esta noite. Aleluia. Os judeus ortodoxos acreditam ter 7 céus. Para cada acontecimento, eles colocam céu e dão nomes a esse céu. Paulo fala de 3 céus. Há alguns estudiosos, irmãos, alguns teólogos, acreditam ter 4 céus. Os céus do apóstolo Paulo, né? O primeiro céu aqui é o céu inferior, que é o céu das nuvens. O terceiro céu, o segundo céu é o céu intermediário, aonde está os astros, né? Sol, a lua, as estrelas. O terceiro céu é o trono de Deus. Glória a Deus, que está acima dos mais altos céus. Mas a quem, ainda que a Bíblia não faz menção, há quem acredita que debaixo do trono de Deus, aonde está o paraíso de Deus, há quem acredita que ali é um céu intermediário. Um céu intermediário aonde as almas estão repousadas, aguardando, glória a Deus, o momento do arrebatamento. Todos nós sabemos que todos aqueles que morreram em Cristo, nenhum deles ainda entraram no céu. Aleluia. Entrarão no céu juntamente com a igreja. Eles estão no lugar intermediário, aguardando. Amém, irmãos? No Antigo Testamento, os que morriam em Cristo, segundo o que está em Lucas, capítulo 16, né, quando conta a parábola de Lázaro e o rico, eles iam para o Hades, para o Seol, aonde havia ali uma divisão, uma separação, que ali estava o seio de Abraão, aonde aqueles que estavam em Cristo repousavam, juntamente com Abraão. Mas o Efésio, Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 4, verso 8 ao 10, que o Senhor subiu ao alto, deu dons aos homens, levou o cativo o cativeiro. Né? Há quem diz que o Senhor, ele desceu lá. Uns diz que o Senhor desceu para apregoar os mortos, né? Conforme diz Pedro, Jesus foi apregoar a sua vitória, tá? E nessa ocasião, Jesus tirou de lá do ser de Abraão os que lá estavam e levou para o paraíso, para debaixo do trono de Deus. Então, há quem acredita que ali é um céu intermediário, ainda que a Bíblia não afirma. Na verdade, há quem diz que ali não é um céu, mas que aquelas almas estão na presença de Deus em algum lugar reservado, aguardando. Por isso que quando Jesus falou para o ladrão da cruz, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Alguns dizem que o ladrão não foi para o paraíso, porque quando ele ressuscita no capítulo 20 de João, Jesus fala para Maria Madalena, não me detenha, porque ainda não subiu o Pai. Existe uma controvérsia aí. Sim, com toda certeza o ladrão da cruz foi para o paraíso. E o paraíso não está, aleluia, diante de Deus, mas abaixo do trono de Deus. Certamente Jesus levou o ladrão até no paraíso, e não diante de Deus. Glória a Deus. Quando Jesus diz para Maria Madalena, ainda não subiu o Pai, isso quer dizer que ele ainda não tinha ido ao terceiro céu, ao trono de Deus. Mas não quer dizer que ele não tinha ido ao paraíso, no lugar intermediário, onde as almas estão aguardando o arrebatamento. E naquela ocasião lá de Apocalipse, capítulo 6, verso 9 ao 11, aquelas almas estavam aguardando a justiça de Deus. Que se completasse aqui na terra o testemunho dos seus irmãos, aleluia, que haveria de dar, que ainda deveria de ser morto pelo testemunho de Jesus Cristo. Amém? Então, quando Jesus diz, ninguém subiu os céus, senão aquele que do céu desceu. Por quê? Jesus estava falando aquilo.
Porque Jesus estava falando das coisas do céu, das coisas celestiais. Ele disse para Nicodemo: se eu te falei das coisas terrenas e tu não compreendeste, o que seria se eu falasse das celestiais? Jesus está dizendo: eu vim de Deus, eu vim do céu. Eu estou testificando porque eu vim do céu. Ele está dizendo: ninguém subiu lá, ninguém esteve lá no céu, senão eu que desci do céu. Jesus está dizendo: eu testifico o que eu estou dizendo aqui. Eu estou testificando aqui porque eu estive lá, eu vim de lá. E ninguém foi lá. É isso que Jesus está dizendo, irmãos. Glória a Deus. Que nenhum outro, nem Enoque, nem Elias, esteve lá. Glória a Deus. Na verdade, Enoque e Elias estarão diante de Deus no arrebatamento da igreja. Enoque e Elias também está aguardando. Você vai dizer: ah, pastor, mas a Bíblia diz que Moisés e Elias apareceu para Jesus no Monte da Transfiguração. E daí? Isso não quer dizer, aleluia, a Bíblia não narra em nenhuma passagem que Enoque e Elias está na presença de Deus. Irmão, nenhuma passagem bíblica vai falar que eles estão na presença de Deus. A Bíblia diz que ele subiu aos céus. Aleluia. E a palavra céus aqui está no plural. Glória a Deus. Né? Como eu disse, fala-se de 3 céus. Alguns acreditam no céu intermediário, mas na verdade não existe um 4º céu. Existe um lugar reservado, tá? E acreditamos que Enoque e Elias está lá, aguardando o arrebatamento da igreja, porque a Bíblia diz, irmãos, que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Tu vai dizer: Enoque e Elias não morreram. Não morreram. Bom, existe uma especulação das 2 testemunhas, irmãos, que acredita ser Enoque e Elias. Outros, Elias e Moisés. E essas 2 testemunhas terão que morrer. Morrerão. Certo? Glória a Deus. Morrerão. Então, na verdade, isso é um assunto a ser discutido. Para onde Enoque e Elias foram, se a Bíblia não fala que eles estão na presença de Deus? Eu acredito que estão no lugar reservados, como os santos, certo? Aguardando o momento do arrebatamento, para todos entrarem triunfantemente. Então, voltando ao assunto, Jesus está dizendo que ninguém subiu lá, ninguém esteve com o Pai, ninguém esteve ao lado do Pai a não ser Ele. Ele veio de lá, Ele pode falar das coisas de lá. É isso que Jesus está dizendo. Ninguém subiu ao céu a não ser o Filho do Homem que do céu desceu. E ele diz que no céu está. Eu acho isso aqui interessante. Porque Jesus está dizendo que o Filho do Homem está lá no céu. Ele está embaixo, mas também está lá no céu. Certo? Aleluia. Porque Jesus, todos nós sabemos, em João 10:30, ele diz: eu e o Pai somos um. Então Jesus, ele pode estar como homem na terra, mas também como Deus no céu. Glória a Deus. Então Jesus não está dizendo, na verdade, que Enoque e Elias não subiu ao céu, não subiu ao Pai. Tá, irmãos? Não subiu ao Pai. Glória a Deus. Mas que ele foi para o lugar, eles foram para o lugar de reserva. Amém? Glória a Deus. Essa palavra ela não contradiz quando Jesus diz que ninguém subiu aos céus. Tá? Ele está falando que ninguém esteve lá, que ninguém veio de lá a não ser ele. E na verdade, tanto Enoque como Elias não está lá, mas está aguardando como todos. Amém? Deus abençoe, um abraço.